paz do Senhor a todos. Amém. Vamos tomar a palavra de Deus na carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. Filipenses 1, no versículo 12. Nós vamos ler do 12 até o 26. Filipenses 1, 12 a 26. O tema dessa nossa pregação de hoje é: viver para mim é Cristo, em sintonia com a solenidade que a igreja já vive no domingo de amanhã, mas hoje, a véspera, a partir do meio-dia, já é a solenidade na igreja. Então, desde o meio-dia de hoje, já estamos vivendo essa solenidade, como o Fernando já comentou aqui na animação inicial, solenidade de São Pedro e São Paulo. Então, em sintonia, essa palavra foi colocada para esse dia. Filipenses 1, 12 a 26. Meus irmãos, quero fazer-vos saber que os acontecimentos que me envolvem estão redundando em maior proveito do Evangelho. Em todo o pretório e por toda parte tornou-se conhecido que é por causa de Cristo que estou preso. A maior parte dos irmãos, ante a notícia das minhas cadeias, cobraram nova confiança no Senhor e maior entusiasmo em anunciar sem temor a palavra de Deus. É verdade que a palavra de Cristo, é verdade que alguns pregam Cristo por inveja a mim e por discórdia, mas outros o fazem com a melhor boa vontade, estes por caridade, sabendo que tenho por missão a defesa do Evangelho. Aqueles, ao contrário, pregam Cristo por espírito de intriga e não reta intenção, no intuito de agravar meu sofrimento nesta prisão. Mas não faz mal, contanto que de todas as maneiras, por pretexto ou por verdade, Cristo seja anunciado, nisto não só me alegro, mas sempre me alegrarei, pois sei que isto me resultará em salvação, graças às vossas orações e ao socorro do Espírito de Jesus Cristo. Meu ardente desejo e minha esperança são que em nada serei confundido, mas que hoje, como sempre, Cristo será glorificado no meu corpo. Tenho toda a certeza disso, quer pela minha vida, quer pela minha morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver no corpo é útil para o meu trabalho, não sei então o que devo preferir. Sinto-me pressionado dos dois lados. Por uma parte, desejaria desprender-me para estar com Cristo. Seria imensamente melhor. Mas, por outra parte, continuar a viver é mais necessário por causa de vós. Persuadido disso, sei que ficarei e continuarei com todos vós, para proveito vosso e consolação da vossa fé. Assim, minha volta para junto de vós dará um novo motivo de alegria em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esse trechinho da carta de São Paulo aos Filipenses, ele está preso. Imagina, ele preso, uma tribulação tamanha que Paulo está passando, e mesmo ele preso, ele fala: mesmo como que eu estou passando, comecinho do trecho que nós lemos, isso tudo tem redundado, tem resultado em um progresso do Evangelho. Alguns, contra o trechinho inicial, cobraram nova confiança e um maior entusiasmo na missão de pregar o Evangelho. Olha isso, diante da tribulação, alguns irmãos cobraram nova confiança e um novo entusiasmo em pregar a palavra. A nossa atitude às vezes diante da tribulação, diante da dificuldade é o que, gente? É muito mais esmorecer. Então, o testemunho de São Paulo vem falar aqui, olha, diante da tribulação, cobrar nova confiança no Senhor. Tudo passa, toda a tribulação passa. E ele fala isso: eu estou persuadido de que vai passar. Depois, no segundo momento do texto que nós lemos, é uma confusãozinha, né? Alguns pregam por inveja a mim, por interesse, por vaidade. Outros pregam por verdade, para que realmente Jesus seja glorificado na palavra. São Paulo nem entra no mérito, ele vem e fala: olha, não importa, contanto que Cristo seja anunciado,
eu me dobro feliz, eu me alegro hoje com isso, sempre me alegrarei com isso, com que Jesus seja anunciado, mesmo que alguns o façam por vaidade, por partido, por alguma outra intenção. Ele vem e coloca: Jesus está sendo anunciado, para mim o que vale o meu viver é Cristo. Tudo o que eu estiver fazendo, se Cristo estiver sendo anunciado, São Paulo nos fala: eu estou feliz, eu estou alegre. E isso é lição para nós nessa solenidade, gente. Isso é missão para nós, é nos alegrar com que Jesus seja anunciado. É claro que quando alguém anuncia Jesus por algum motivo, e você vê algum pano de fundo distorcido no anúncio de Jesus, incomoda às vezes, incomoda. Quando tem algum fim interesseiro ao se anunciar o Evangelho, nos incomoda. Mas Paulo fala: ainda assim, Jesus está sendo anunciado, glória sejam dadas a Deus. Ele fala: e eu vou glorificar a Deus no meu corpo. Ele fala: seja vivo, seja morto. Às vezes a gente pensa que glorificar a Deus no nosso corpo é só morrer, só quando morremos vamos glorificar a Deus no nosso corpo. Paulo não, deixa claro nesse trecho da carta: eu também posso glorificar a Deus com o meu corpo enquanto vivo. Nós somos templos do Espírito Santo, e tudo aquilo que fazemos com o nosso corpo é possível de glorificar a Deus com o nosso corpo em vida. Ele narra no trechinho final: de um lado eu preferia morrer mesmo, porque a fé é tamanha no coração de Paulo que ele sabe que a morte não é fim, e que morrer é uma passagem desta vida para uma vida melhor. Então essa confiança está no coração de Paulo. Então, para mim é até melhor morrer, porque eu sei que daqui a morte não é fim, é uma passagem, eu vou ao encontro de Jesus. Mas eu também sei, ele fala, que no momento é melhor que eu fique para a edificação de vocês. Então ele fala: então eu sei que vou ficar mais um pouco. Ele vai ficar mais um pouco, depois ele vai morrer. E essa solenidade de hoje, gente, ela tem tanta riqueza. Nós vamos passar algumas partes do que Deus suscitou em escuta para esse momento. Nesses dias, dia 24, nós celebramos São João Batista. Foi até aniversário da comunidade, já comentado pelo Fernando, que tem meio animação. Então, alguns daqui estiveram presentes, outros não. Celebramos 21 anos, mas foi São João Batista. São João Batista, nós celebramos naquele dia 24 a sua natividade. No dia 29 de junho, que é segunda-feira depois da manhã, celebra-se na igreja São Pedro e São Paulo, mas não é natividade, é a data do martírio deles, do martírio desses dois santos na igreja, tá? Aliás, todos os santos da igreja, a data que tem no calendário litúrgico é a data da sua morte, Então, dia 29 é celebrado na igreja nessa solenidade do martírio de São Paulo e de São Pedro, a morte dos dois. Os dois morrem, gente, nos conta a tradição, em Roma e na mesma época, e na época do imperador romano Nero. O imperador romano Nero foi um dos primeiros imperadores que perseguiram violentamente o cristianismo. A tradição conta e a história conta que esse imperador era tão violento, gente, Nero era tão violento que ele chegou a mandar matar a própria mãe. Olha isso, Nero chegou a mandar matar a própria mãe, irmãos. Olha a violência desse imperador, por conflitos. E é neste momento do imperador romano que Paulo é degolado e São Pedro é crucificado. Só que São Pedro nos conta a tradição, isso não está nas escrituras, mas é tradição da igreja. Ele pede na hora da crucifixão dele, que ele não se achava digno de morrer como Jesus morreu. Ele pede: já que vocês vão me crucificar, então vocês me crucifiquem de cabeça para baixo. E a tradição traz isso para nós. Então Pedro morre crucificado de cabeça para baixo e Paulo morre degolado, ambos na mesma época em Roma. A liturgia das horas, que a gente celebra a liturgia das horas, né? Ela traz nos hinos um trechinho bonito. Ela fala assim: ó feliz Roma, por precioso sangue
Cingida assim está de púrpura e nobreza. Olha que fala: ó feliz Roma, você está cingida, você está vestida de púrpura e nobreza, por um sangue precioso que verteu aí. Você não está cingida de púrpura e nobreza, Roma, por algum mérito seu, mas pelo mérito desse sangue que aí verteu. Não por ti mesma, mas por tal martírio, o mundo inteiro você excede em beleza. A igreja canta isso nas laudes do dia 29. Tu, Roma, excede em beleza todas as cidades do mundo, porque aí verteu o sangue desses mártires, Pedro e Paulo. Nessa solenidade, gente, vocês devem acompanhar dia 29, é que nas igrejas, aqui na igreja do Brasil, a solenidade é trazida para o domingo, porque para ficar mais fácil. Então não vai ser celebrado na segunda-feira, vai ser celebrado amanhã, já estamos vivendo hoje, nas vésperas. Mas, neste dia, em Roma, os arcebispos do mundo inteiro vão a Roma celebrar com o Santo Padre Papa. Então, é neste dia, 29 de junho, que os arcebispos vão todos do mundo inteiro para Roma, e lá lhes é feita uma nova imposição do pálio. O pálio é uma faixa, do tipo daquelas escolas que os padres usam, né? Que o bispo, o arcebispo usa esse pálio, essa faixa branca, feita de lã de ovelha, com cruzinhas pretas. Qual o sentido desse pálio que os arcebispos usam? O sentido de que é lã de ovelha, nos ombros, colocado nos ombros. O sentido, o arcebispo, né? O bispo é pastor das ovelhas. Ele é aquele que coloca as ovelhas em seu ombro, como fez Jesus. Como narra Jesus na parábola, a ovelha tresmalhada, a ovelha ferida, a ovelha perdida é toda a humanidade, somos todos nós. Que a mãe igreja vem através dos bispos e coloca em seu ombro o símbolo do pálio. A gente recorda essas coisas bonitas da nossa igreja, na solenidade, nós precisamos saber e conhecer essas riquezas da nossa igreja. Quando virmos o nosso arcebispo celebrando, ele vai estar com esse pálio. Quando o Dom Odilo, que é arcebispo aqui de São Paulo, estiver celebrando, ele vai estar com o pálio. Observa essa faixa branca com as cruzinhas pretas, indicando isso. Ele, arcebispos, pastores de nossa humanidade, ovelhas. E também, qual o sentido desse pálio? Comunhão. Porque no dia 29 vão todos do mundo inteiro para lá? Comunhão com o Santo Padre, o Papa. Então todos vão lá comungar. Um pouquinho, né, de esclarecimento para nossas culturas gerais, né? Arcebispo, bispo, arquidiocese ou diocese. O que é isso, Heraldo? Então, a diocese é todo lugar confiado a um bispo. Quando tem várias dioceses, forma uma província eclesiástica chamada, e é chamada também de arquidiocese, ou seja, um conjunto de dioceses forma uma arquidiocese, e o arcebispo é quem responde por este conjunto de dioceses. Que bonito, né? Aqui no estado de São Paulo, nós temos 6 arquidioceses. Uma arquidiocese aqui na própria capital, e outras esparramadas aqui no interior, em Campinas, em Ribeirão Preto, em Sorocaba, Botucatu, Aparecida, tá? São as outras arquidioceses, eu esqueci uma aí. Então, cultura geral, mas nós precisamos saber. E no país todo, existem 17 províncias eclesiásticas, algumas províncias até com mais de uma arquidiocese, tá ok? Isso, esclarecimentos. Alguns aspectos também da liturgia de amanhã, que é muito rica. Todos nós iremos viver essa liturgia de amanhã, e a mensagem profunda dela, gente, nós vamos ir para as leituras. A mensagem profunda dessa solenidade de São Pedro e São Paulo é que nós temos um Deus próximo de nós. Temos um Deus que caminha conosco, que nos ampara nas nossas lutas diárias, que nos ampara nas nossas lutas de bem e mal, nos liberta de tudo isso. Nós vamos ver a primeira leitura de amanhã em Atos 12. Pedro, que é preso. Em que circunstância Pedro é preso, gente? Logo depois desse momento de perseguições lá do cristianismo, tinham mandado matar a espada Tiago. O Tiago, um dos primeiros a ser chamado por Jesus, o irmão de João, né, que eram pescadores, Jesus chama. Tiago havia sido morto à espada, e logo depois da morte
de Tiago, Pedro está preso. Qual deveria ser o sentimento no coração de Pedro, gente? Medo, certamente que sim. Ele viu Tiago sendo morto pela espada e prenderam ele e falou: sou próximo, estou na fila, estou preso para a qualquer instante a espada para mim também. O coração de Pedro deveria estar cheio de medo naquele instante que ele estava preso. E nós vamos ver isso na leitura amanhã. Mas aí o que acontece com Pedro? Um anjo do Senhor vem, toma Pedro pela mão e fala: levanta-te depressa. Não é para medo que você tem que estar aqui, o teu Deus é um Deus vivo. E esse anjo toma Pedro pela mão, levanta, as portas das grades vão se abrindo, e quando ele se depara, ele está na rua, fora da cadeia. E ele vê: olha, o anjo do Senhor veio em meu auxílio e me tirou da cadeia, e me tirou da prisão. Quantas prisões acontecem na nossa vida hoje, gente? O que te prende a esse mundo? O que te prende a esse mundo que te faz passar medo? O Fernando me orava agora há pouco conosco, né? O que no teu coração te incomoda hoje, que não te deixa confiar plenamente em Jesus? É uma crise? É uma crise financeira? É uma crise de trabalho? A empresa não vai bem? É uma crise de família? O matrimônio não vai bem? É uma luta com filhos? O que hoje te inquieta, te importuna, te tira a paz? Nessa solenidade de Pedro e Paulo, o que nos tira a paz? Nós vimos esses dias notícias de atrocidades. Ontem, sexta-feira, em 3 países do mundo ocorreram atentados terroristas e foram mortas simultaneamente 67 pessoas, que foram contadas. Nesses ataques em 3 países, Tunísia, França e mais outra que eu esqueci agora, houve ataques terroristas chamados pelo grupo islâmico. Desculpa, me completou? Kuwait, isso mesmo, Kuwait. Tá? Então, na Tunísia, no Kuwait e na França houve ataques terroristas simultâneos, né, cujo Estado Islâmico chama a autoria para si, matando pessoas violentamente. Um deles ocorre no hotel, onde as pessoas estão lá descansando, passando o seu lazer. Chega um cara também de short, camiseta também para o seu lazer, tira uma metralhadora e sai matando gente que nem mata assim, inseto. Diante desses quadros a gente sente o que, gente? Poderia ser aqui no Brasil, poderia ser aqui agora, as portas estão todas abertas. Essa casa da Imaculada Conceição vive aberta, graças a Deus, que o pároco novo é assim. Anteriormente essa igreja viveu muito tempo fechada. Hoje você pode passar aqui até 8, 9 da noite. As portas desta igreja estão abertas, as luzes estão acesas. São Paulo não tem perigo? Tem. Mas qual é o medo que você tem hoje, que te faz se enclausurar? Gente, no dia de Corpus Christi, isso não é chamado de atenção para ninguém. Foi maravilhosa a procissão que os padres aqui fizeram pelas ruas aqui de Ipiranga. Em anos anteriores fizeram pelo Nazaré, este ano não, fizeram por trás. Para quê? Para passar em bairros, para passar onde tem casa, para passar onde tem prédio. E é tão lindo, gente, era de arrepiar a cena. Jesus passando com o Santíssimo Sacramento, e aquelas pessoas vindo pela janela, por trás da cortina assim, não sabia se abria a cortina ou se não abria. Você conseguia perceber a angústia no coração de alguns, tamanha angústia, que até para olhar para Jesus tem medo. E os padres passavam com o Santíssimo aquele amor, nossa, em oração, em cantos naquela posição, e ele levando até perto da grade das pessoas, até perto, que essa pessoa vinha na grade, no portão, não saía do portão, e o padre ia lá com o Santíssimo, abençoando a todos. Que coisa mais linda, que profundidade. Nós não temos que temer nada, Deus envia o seu anjo constantemente para combater ao nosso favor e nos livrar. Ainda que tenha um ataque terrorista por aí nos sondando. Depois nós vamos ver São Paulo de novo amanhã também na leitura, falando o quê? No trechinho de Timóteo, vai falar: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Que combate ele combateu, gente? Esse combate que todos nós temos que combater, que o pecado está em mim. Orávamos isso agora, o pecado não está fora, o pecado está dentro de mim. E essa luta entre bem e mal, nós vamos travar até o momento da nossa morte. Nós vamos travar luta todos os dias.
Eu preciso combater o bom combate. Eu preciso estar adestrado com as armas da fé que Deus me dá para vencer o bom combate. São Paulo fala: terminei a carreira. Que carreira? Qual é a carreira do cristão? Nosso ambiente de trabalho, nós temos uma carreira lá. Você é isso, é aquilo. Você tem sua carreira. Qual é a tua carreira aqui no campo da fé? O que nós temos que fazer enquanto cristãos? O que Deus pede de nós na nossa carreira ao longo dos anos da nossa vida? O que Ele espera de nós? Que nós façamos o que, gente? Que nós anunciemos Jesus. O que Deus espera de mim e de você enquanto carreira na fé é que você anuncie Jesus. Oportuna e inoportunamente, diz o trecho. Quer dizer, onde for favorável o ambiente, onde também não for favorável, anuncia o Evangelho de Jesus. É essa a tua carreira que tem que terminar até o dia que você morrer. Guardei a fé. A palavra fala: alguns perderão a fé. Diante das tribulações que passarão, alguns perderão a fé. Tribulações vêm, né, gente? Nós vimos esses dias aí, não é crítica também a ninguém. Acontece, morre uma pessoa num acidente grave, nem era tão famoso, aí alguém blasfema. Será que Deus existe? Por que aconteceu aquele acidente? É claro que a gente sabe que a pessoa fala isso no momento de uma dor extrema. Mas tribulações sempre teremos. Momentos de tribulação não são momentos de duvidarmos da existência de Deus. São momentos de saber que nesses momentos Ele nos carrega no colo. E nós devemos guardar a fé. E nunca perder a fé, achar que Deus, porque agora eu passo por uma dor, porque agora chegou uma enfermidade grave na minha família, porque agora chegou uma crise e eu perdi o emprego, então Deus não existe mais. Isso é perder fé. Na tribulação, eu enxergo o grau de santidade. No dia difícil, eu enxergo o momento de chegar mais perto de Deus, não de me afastar dele. No Evangelho de amanhã nós vamos ver Pedro fazendo uma confissão, uma profissão de fé. Jesus vai perguntar: quem dizem que eu sou aí? E aí, uns falam que é Elias, outros que é João Batista que voltou, outros, alguns dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro faz a profissão de fé: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, devia vir nesse mundo. Faz essa profissão de fé. E aí Jesus fala: olha, Pedro, não é nem o teu lado humano que te revela isso, mas é Deus que está nos céus que te revela isso. Certo? Pedro, és pedra, e nessa pedra da tua fé é fundada a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, jamais. Então, gente, não há o que temer em meio às tribulações, não há o que temer em meio às perseguições que todos nós vamos travar. Todos nós. Se nós não somos perseguidos, gente, em nem nada da nossa vida, é porque não somos bons cristãos. Se em todo lugar só nos elogiam, só nos batem palma, só nos falam como você é bonitinho, é porque não somos bons cristãos. Porque o bom cristão incomoda, e o bom cristão é perseguido. E nós não devemos temer as perseguições, porque Jesus deixou claro, é promessa dele no Evangelho: as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Então não há o que temer nas perseguições, gente. Esses dias eu recebi um e-mail da Alice, vocês viram na comunidade, acho que foi ontem ou anteontem. Ela colocou um e-mail: o martírio da ridicularização. Hoje, você dá uma risadinha de alguém que tem uma fraqueza, não importa qual seja a fraqueza, você pode ser processado, porque você está discriminando alguém que tem uma determinada fraqueza, não importa qual. Mas se você puser um crucifixo no peito porque você é cristão, aí também já não pode, porque o Estado é laico, cada um tem a sua profissão de fé, então você não pode ficar vendo aqui com o crucifixo no peito. Um martírio de ridicularização. Um jovem hoje que vai para a faculdade por uma cruz no peito, ele é ridicularizado. Vão achar que ele é de carola. Ei, carolice que você é, beatíssimo o que você tem no peito. Não precisa de fé, Deus não existe. Se você for defender que você é contrário a práticas de aborto, a outras distorções do plano de Deus para a humanidade, outras distorções de família que estão querendo colocar como leis,
E um grande país do mundo aprovou ontem também lei que podem casar pessoas do mesmo sexo. E se esse grande país aprovou, na sequência outros virão. Aprovou lá o Congresso dos Estados Unidos 5 contra 4. É quase igual a vitória nossa aqui nas eleições passadas, né? Uns pouquinhos votos a mais. Nem é talvez a democracia, nem é talvez a vontade da maioria, mas se coloca, e isso é um efeito cascata. Cada vez mais vai ser encarando tudo isso como normal, e nós vamos ficando aqueles cristãozinhos meio mornos, e tudo se aceita. E a pior perseguição, gente, toda perseguição traz dano para os cristãos. Toda perseguição traz dano para os cristãos. Entretanto, o maior dano que uma perseguição pode trazer não é o dano da perseguição em si. Numa reflexão que o Papa fazia, Papa Bento XVI, ainda numa das suas homilias dessa data, ele fala: a pior perseguição, pior dano do que o da perseguição dos cristãos, são os danos provocados pelas divisões, pelas incoerências de vida, pela infidelidade ao Evangelho. Olha que triste. As minhas infidelidades ao Evangelho, as minhas incoerências de vida enquanto cristão, causam mais dano aos cristãos do que uma perseguição que mata alguns. O egoísmo, a vaidade de alguns, o orgulho, o apego ao dinheiro. Olha quanta sabedoria, gente. Falar que essas coisas causam mais danos aos cristãos do que uma própria perseguição acirrada. Eu teria algumas coisas a mais para colocar, mas o meu tempo já acabou. Rapidamente, numa linha, podem até ir buscando o Santíssimo, viu, Du? Podem ir buscando. Eu teria mais coisas, mas eu vou parar porque o tempo a gente tem que respeitar. Celebrar essa solenidade de Pedro e Paulo também é, enquanto o Santíssimo não vem, eu vou concluindo, uma festa da Igreja Católica, Apostólica, Una e Santa, que nós professamos no credo toda a missa. Celebrar essa festa também é isso, a catolicidade. Paulo, o apóstolo que foi às nações, que foi pregar às nações. Pedro, o que congregava na unidade. Olha isso, gente. Primeiros cristãos, o Evangelho sendo pregado por Paulo a outras regiões, a outras nações, chegando pela atitude dele até nós, um dia. Pedro, depois que deixou de ser papa ali na região da Judéia, ele também vai a Roma. Mas ele vai a Roma para quê? Só para morrer? Não, antes de morrer, ele vai para confirmar na unidade. Todas as regiões que estavam crescendo no anúncio de Paulo, Pedro vinha atrás congregando na unidade, porque há diversidade de carisma, há diversidade de dons, há diversidade de culturas, mas um só é o Evangelho de Jesus Cristo. E quem congrega na unidade é o Santo Padre Papa, é Pedro. E essa é a missão hoje do Papa também. Amanhã é dia de rezar pelo Papa, nessa missão dele de nos congregar, a igreja do mundo inteiro na unidade. Então, celebrar São Pedro e São Paulo é também celebrar a catolicidade, a universalidade da igreja, e ao mesmo tempo a sua unidade na fé do Evangelho. Santa, apostólica porque segue a fé desses apóstolos, e santa porque comunga dessa Eucaristia, o Santo Deus que nós acolhemos. Acolhamos Jesus. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nessa batalha indo bem ou mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente o cristão não sou.
a tua glória quero conhecer, viver a experiência a ti, sobreviver. Vamos juntos viver para mim é Cristo. Viver pra mim é Cristo, Morrer para mim é ganho. morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar, até chegar ao céu. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar, até chegar ao céu. Graças e louvores se dêem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Nós te adoramos, Jesus. Nós te glorificamos, Senhor. Tu que és o Santo de Deus. São Pedro também foi quem proclamou assim a tua pessoa, Jesus. Quando o Senhor fez o discurso de que daria a sua carne em verdadeira comida e o seu sangue em verdadeira bebida para nós, muitas pessoas não aceitaram isso, Jesus. Não tiveram muita dificuldade de compreender. E o Senhor questionou os apóstolos: vocês também querem ir embora? Vocês também não querem ficar comigo? Estão achando pesado o que eu estou falando? E Pedro, em nome deles, toma a palavra e fala: a quem nós iríamos, Senhor? Tu és o Santo de Deus. Tu és o Santo de Deus. Só Tu tens palavras de vida eterna. É contigo que nós queremos ficar, Senhor. Nós também declaramos nesta noite, Jesus, Tu és o Santo de Deus, que torna a igreja santa, católica, apostólica, una e santa, porque tem a Tua presença eucarística, Senhor, santificando todos nós aqui, Senhor, pecadores, conscientes disso, Jesus. Não somos nada, do pó nascemos, Senhor, mas a cada Eucaristia que comungamos, Jesus, nos santificamos de novo. Começa tudo de novo, Senhor. Tu és o Santo de Deus. Essa confissão de Pedro também é nossa hoje, Jesus. Tu és o Santo. Nós te adoramos, Jesus, neste sacramento. Te comungamos, Senhor, e nos tornamos santos também contigo, Jesus, para frutificar em santidade onde vivemos, Jesus, mesmo em meio à nossa pequenez. Nós te adoramos, Jesus. Te glorificamos, Senhor, nessa noite pelo testemunho desses dois homens, de Pedro e de Paulo, Senhor, pelo martírio deles, pelo sangue deles vertido pelo Teu nome, Jesus. Dá-nos a graça, dá-nos a coragem, Senhor. Como cantamos, não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar, Jesus. Senhor, dá-nos a graça nessa noite, em meio às nossas tribulações, Jesus, não pararmos de lutar, não desanimarmos, não desistirmos, Jesus. Quem faz isso não é o cristão, Jesus. Nós queremos ser como Paulo, Jesus, combater o bom combate, levar a nossa carreira até o fim, Jesus. Mesmo enfermos, dizemos: somos guerreiros contigo, Senhor. Mesmo em tribulação, mesmo em perseguição, Senhor, nada tememos,
por confiarmos que a Tua mão vem até nós, com o Teu anjo que nos sustenta, Jesus, nos encoraja, nos faz fortes, enfrentando o inimigo, Jesus, sabendo sempre que a vitória é certa, Jesus, a vitória é certa, nenhum mal há de nos derrubar, Jesus, porque estamos contigo, Senhor. Queremos ter coragem, sem medo. Queremos ter a coragem, Senhor. Enche-nos nessa noite, Senhor. Nessa solenidade de Pedro e Paulo, do martírio deles, Jesus. Enche-nos de coragem, de santa coragem, Jesus. De quem te anuncia sem medo, de quem não para de lutar, mesmo em meio às fraquezas, mesmo em meio às tribulações. Nós podíamos cantar de novo, Alexandre, a música de viver para mim é Cristo, prestando atenção em cada frase dessa letra, fazendo dela a nossa oração nessa noite. Em meio à tua luta, lembra, não desista. Quando se é cristão, nunca se para de lutar. Nós vamos triunfar do mal, nós vamos conquistar troféus, nós vamos atingir a meta que é céu, lutando dia a dia contra as nossas fraquezas, contra as investidas de Satanás. Tem um trecho das Escrituras também de Paulo, que é uma oração para nós, irmãos, que é da carta de Efésios, que é a armadura do cristão. Está lá em capítulo 6, nos versículos do 10 ao 17. São Paulo nos fala: fortalece-nos, Senhor, pelo teu soberano poder, reveste-nos da armadura do cristão, para que nós possamos resistir às ciladas do demônio. Não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, não é contra a tua esposa que você tem que lutar, não é contra os teus filhos que você tem que lutar, não é contra o teu chefe que você tem que lutar, não é contra o teu subalterno que você tem que lutar, mas é contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Concede-nos, pois, Senhor, a armadura do cristão, para que possamos resistir nos dias maus. Concede-nos, Senhor, essa armadura. Dá-nos a graça de embraçar, Senhor, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a santa palavra, o capacete da salvação. Dá-nos a graça de orar com Efésios, Jesus, no nosso dia a dia, lembrando que esse combate não é contra as pessoas, Jesus, é contra o inimigo, mas nós vamos lutar, Jesus, até o fim, e vamos vencer em Ti, Senhor. Nós tomamos hoje essa couraça da justiça, esse capacete de salvação e a espada da Tua palavra, Senhor, e somos lutadores, somos combatentes, Jesus, do Teu exército. Cantemos de novo. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer. Não estou só nesta batalha. E não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. De ter é a maior diferença. É a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de brindar a minha fé tanto guardar. Se perseguido aqui eu não sou, sinceramente um cristão eu sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. viver para mim é Cristo. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar. Viver mais sobre o mal, conquistarei troféus.
Sim, Senhor, como cantamos. Fazemos desse canto nossa oração, Senhor. Não pararemos de lutar, Jesus, até chegar ao céu, Senhor. Queremos que quando morrermos, iremos ao Teu encontro, Senhor. E por isso a morte não é fim, Jesus. Nós não a tememos. Nós a chamamos de irmã morte, Senhor. Porque através dela, um dia iremos ao Teu encontro. E ao encontro do Pai, Senhor. E enquanto militarmos nessa terra, Senhor, o bom combate nós vamos travar. A exemplo dos Teus mártires, Jesus. Dá-nos a graça nessa noite, Senhor. Dá-nos, Senhor. Sustenta-nos nessa vida, Jesus. Sustenta-nos, Senhor. Tu que és o Santo de Deus, vem nos santificar nessa noite, Jesus. Vem nos reerguer, Jesus, em coragem. Vem quebrar todo medo, Jesus. Vem quebrar todo medo, Jesus. É o que te pedimos. Cura-nos. Liberta-nos, Jesus. Liberta-nos, Senhor, de todo medo, Jesus. O medo que nos aflige na vida profissional, Jesus. O medo que nos aflige nos problemas de saúde, Senhor. Liberta-nos, Jesus, nessa noite. O medo das incertezas de nosso país, Jesus. Liberta-nos, Senhor. Nós somos cristãos de manter a coragem, Senhor. De manter o sorriso no rosto, Senhor. Nós não queremos causar maior dano aos nossos irmãos cristãos, Jesus, com o nosso contra-testemunho de incoerência, Jesus. Nós não queremos, Senhor. Nós não queremos causar maior testemunho com as nossas divisões, Jesus. Dá-nos a graça de comungar sempre com a Igreja Católica Apostólica Romana, Senhor. Dá-nos a graça, Senhor, de nunca questionarmos decisões da nossa mãe e mestra Igreja, através do Santo Padre, o Papa. Dá-nos a graça, Senhor, em coisas menores, Senhor. Dá-nos a graça de sermos fiéis, unidos aos nossos pastores, aos nossos bispos, Jesus. Dá-nos a graça de sermos unidos ao nosso pároco, Senhor. De não murmurar contra os Teus servos consagrados sacerdotes, Jesus. Renova-nos nessa noite, Jesus. Capacita-nos a compreender as Suas fraquezas e a orar por cada um deles, Jesus. Senhor, dá-nos a graça nessa noite também, nas novas comunidades. Nós aqui, comunidade Sagrada Família, Jesus, sempre comungarmos com o nosso fundador, de não tecermos críticas, de não sermos desunidos. Hoje é dia disso, Jesus, de renovar a unidade na igreja, Senhor. Nós, Sagrada Família, aqui grupo de oração, também somos uma pequena igreja, Senhor, e renovamos na Tua presença a nossa unidade, Senhor, de cristãos. Restaura-nos, Jesus. Enche-nos de alegria, mesmo em meio às fraquezas, Jesus. Mesmo em meio às decepções. Dá-nos a alegria, Senhor. Socorre-nos, Jesus, com a Tua graça, Senhor, com o Teu amor, Jesus. Que seja o que eu quero mais, que seja o que eu quero mais, o meu amor é que o sol acaba sem menor luz, se amem mais,
Talvez você tenha pessoas na família que deixaram, que hoje vivem doutrinas esotéricas, que não professam a verdade. Com todo o respeito que nós temos às pessoas, nós sabemos que as religiões têm muitas coisas boas, mas nem todos levam à salvação. A salvação está em Jesus Cristo, porque nenhum nome foi dado aos homens pelo qual devemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Vai rezando e colocando essas pessoas, talvez na sua família mesmo, pessoas que abandonaram a igreja, porque na faculdade ela ouviu dizer, os pais herdam, que a igreja é uma humana, e por isso se afastaram da santa doutrina, se afastaram da igreja. Coloque agora em oração essas pessoas, porque nós estamos diante de Jesus, que tudo pode. Só Jesus pode congregar de novo essas pessoas, pode levar ao seio da igreja essas pessoas de novo. Por isso nós rezamos, Senhor, por todas as pessoas que hoje se afastaram da igreja, e por isso estão perdidas, tristes, desanimadas, Senhor. Pessoas que estão fracas na fé, porque não ocupam mais o teu corpo santo, Senhor. Sim, Senhor Jesus, resgata essas pessoas agora, Senhor. Resgata essas pessoas que esfriaram na fé, Senhor. Pessoas desanimadas na fé, Senhor. Pessoas que não rezam mais, que vivem uma fé de conveniência, Senhor. Nós pedimos agora, derrama sobre elas, Jesus, o teu Espírito, Senhor. Traz, Senhor, agora para a volta, para torno de ti, Senhor, essas pessoas, para o teu altar, Senhor. Rezamos pelos nossos sacerdotes, Senhor, por todos os ungidos, Senhor, que são sacerdotes, os filhos prediletos, Senhor. Nós pedimos agora, Senhor, por todos aqueles também, Senhor, que vivem uma situação de errada, de pecado, Senhor. Nós pedimos por esses filhos amados, Senhor. Toca, Senhor Jesus, liberta, Senhor Jesus. Sim, Senhor Jesus, liberta a tua igreja, Senhor. A única igreja de Cristo é a igreja católica. Liberta a sua igreja, a igreja universal, Senhor, que é a tua igreja. Sim, Senhor, resgata, Senhor. Vamos pedir também pelos doentes, Senhor. Pelos nossos doentes, nós pedimos, Senhor. Por aqueles que estão doentes no leito, Senhor, que não podem comungar o teu corpo, que não vão à igreja porque não tem quem o leve, Senhor. Nós pedimos agora por essas pessoas, Senhor, que são igreja também, Senhor. Nós pedimos por essas pessoas, Senhor. Sustenta, Senhor, com o teu poder, com a tua graça, essas pessoas, Senhor. Vai colocando as pessoas que estão no seu coração, que estão no seu coração. Sim, é um momento de graça, é um momento de pedir agora pelos nossos. Peça por eles, coloque diante do altar do Senhor essas pessoas, com toda a fé no seu coração, consagre essas situações a Jesus nesse momento. E Jesus, com toda a graça, Ele opera, porque Ele é Senhor. Ele é Senhor, sobre o Senhor de Jesus, nós colocamos todas essas situações, Jesus. Nesse momento final de adoração, venhamos todos bem próximos de Jesus. Vamos aqui para encerrar a nossa oração juntos aqui, bem perto dele. Muitos finais, na confiança de que colocamos em Jesus todos os nossos medos. A exemplo de Pedro, tinha tanto medo naquela cadeira, naquela noite. Podem chegar mais perto, até passar por aqui, gente, bem perto de Jesus. Podem entrar. Nós colocamos todos aqui, Jesus, com os nossos medos, Jesus. Tu nos conheces, Jesus, mais do que nós mesmos, Senhor, diz a palavra. Nós colocamos aqui, cada um de nós, Jesus, sobre o teu altar nessa noite, Senhor. Liberta-nos, Jesus. Liberta-nos de todo o mundo, Senhor. É o que te pedimos, Senhor.
se alguém quiser orar com Jesus, auto-identificando aos irmãos, que sinta-se à vontade, nós somos uma família. Se você sente toque de orar, que ore nesse momento. Não tenhamos vergonha, irmãos. Nós nos edificamos uns aos outros, até mesmo as nossas fraquezas. A tua oração é cura para você. Edifica o irmão. Pode orar, é momento de orarmos com Jesus. O nosso grupo de oração. Obrigado, Jesus. Quero entregar, Senhor, cada um de nós que estamos aqui, cada um de nós apresentando todas as nossas famílias, os nossos que estão em casa, Senhor, aqueles que nós amamos, que nós trazemos no nosso coração, Senhor, que nós sejamos, Senhor, verdadeiros missionários do nosso lar, Senhor, levando Jesus Cristo, Senhor, Senhor, para cada um deles, Senhor, como cada um de nós precisa, Senhor. Quantas vezes nós ficamos calados, quietos, nós não abraçamos, Senhor. Nós não manifestamos o nosso amor, Senhor, na nossa casa, Senhor. Nos faz missionários, Senhor, onde nós estivermos, Senhor. A começar da nossa casa, Senhor. Mostra para cada um de nós onde nós precisamos melhorar, onde nós precisamos de uma verdadeira conversão na nossa casa, Senhor. Muitas vezes nós falamos, nós podemos até pregar, falar para multidões, mas dentro da nossa casa, Senhor, tem tanta coisa para ser modificada, tanta coisa para o Senhor colocar a sua luz. E o Senhor agora coloca a luz dele sobre a nossa casa. Eu vejo o Senhor colocando assim, tanto aquela luz que arrebenta, assim, que tira tanta coisa do lugar, de maneira duradoura, durativa. O Senhor vem arrebentando com a doçura do coração de Jesus, não com a violência, mas com a doçura do coração de Jesus. Todas as áreas que precisam de mudança, precisam de libertação. O Senhor mostra homens, mulheres, com tribulações, com pecados a vencer, Senhor. É para isso que nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui para sermos remexidos, para o Senhor mostrar para nós, Senhor, aquilo que tem nos impedido de nos aproximarmos de Ti, Senhor. Nós não queremos mais viver de fachada, de aparência. Nós não queremos apenas tomar um banho e vir para cá, Senhor. Nós precisamos lavar a nossa alma. Derrama sobre nós o Teu Espírito, Senhor. Vem transformar, Senhor Jesus, as nossas noites, Senhor, os nossos dias. Vem, Senhor Jesus, renovar os nossos bens conjugais, Senhor. A educação dos nossos filhos, Senhor. Até nisso, Senhor, o Senhor vem colocar em Sua mão aquilo que nós precisamos modificar na educação dos nossos filhos, Senhor. Tira do nosso coração, da nossa postura de pai e de mãe, aquela posição frouxa, aquela posição que só assiste os filhos fazendo as coisas, Senhor. Vem lembrar para nós que nós temos autoridade, Senhor, nós temos uma missão com eles, Senhor. Dá-nos voz, dá-nos postura de pai e mãe na nossa casa, Senhor. E nós também que somos filhos, Senhor, dá-nos postura de filhos, Senhor, diante dos nossos pais, diante da Tua igreja, diante de toda e qualquer autoridade, Senhor, no nosso trabalho, na nossa comunidade, Senhor. Vem nos auxiliar, Senhor. Olha essas mãos estendidas, Senhor. Tudo que cada irmão aqui não tem coragem de falar em voz alta, Senhor, cada um coloca essas mãos estendidas, Senhor, e entrega a Ti, Senhor. Nós não queremos trazer nossa casa do mesmo jeito, aquele pecado guardadinho, bonitinho entre aspas, mas aquela coisa que não muda, que passa ano, vai com geração e está sempre
obrigada, Senhor, por essa consciência, Senhor. Por aquilo que o Senhor mostra no coração de cada um que deve ser mortificado, Senhor. O Senhor mostra mulheres que precisam conversar com seus maridos, mulheres que adiam a conversa, mulheres que não têm mais sorriso, não têm mais alegria em casa, que têm aquela cara fechada. O seu semblante com os anos foi modificado, foi ficando fechado. Senhor, devolve a alegria para essas mulheres, Senhor. Que os maridos possam chegar em casa e ter a alegria de ver sua esposa sorrindo, feliz por fazer as coisas, mesmo com as tribulações, com as cansetas, Senhor. Não permita, Senhor, que saia do nosso rosto, da nossa vida, o santo entusiasmo, Senhor, de quem te segue, Senhor, de quem ama a família, quem faz de cada pequeno detalhe da vida, Senhor, um grande acontecimento, Senhor. Até na cebola, Senhor, o Senhor mostra coisas tão pequenas da nossa vida, Senhor, cebolas cortadas, cantos da casa varridos, Senhor. Dá-nos a alegria de fazer todas essas coisas com muita alegria, Senhor. Que nós mulheres possamos receber nossos maridos, nossos filhos, nossos vizinhos, com a santa alegria. O mundo tem medo de muitos cristãos porque somos muitas vezes cristãos tristes. Nós nos escondemos dizendo que santidade é ficar só quietinho, cara fechada. Isso não é santidade, isso é pecado. Quem é cristão não pode ser triste. Dá-nos essa santa alegria, Senhor. Eu preciso dessa alegria. Você quer, você precisa dessa alegria. Olha, pensa no seu rosto, no rosto dos seus que estão na sua casa. Nós precisamos. Dá-nos essa alegria, Senhor. O Espírito vem e auxilia a nossa fraqueza. O Espírito vem e auxilia a nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós, com gemidos inefáveis. E aquele que escuta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos, segundo Deus. Obrigado, Senhor. Obrigada, Jesus. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará
sendo libertados de muito mal, de muito pecado, muitas famílias, que essa comunidade está sendo libertada. É a palavra que Ele dá. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes por fruto a santidade, e o termo é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória às artistas. Glória às artistas. Glórias e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento.